Boa tarde. Pronto, boa tarde a todos, todas. O encontro de hoje à tarde está sendo realizado pela Assembleia Legislativa da Bahia, em parceria com a Escola do Legislativo também. E é exclusivo para funcionários da casa, mas também foi aberto para pessoas extras que também quiseram participar. A gente tem que agradecer aqui também ao TCE, que cedeu a palestrante. E, durante a palestra, vai ser abordado tema bastante atual. Quem é que nunca teve dados vazados? Né? E muita gente não sabe aqui sobre a proteção, onde recorrer, o que fazer. Os avanços nesses 5 anos após a publicação da Lei Geral de Proteção de Dados, ou LGPD, e os desafios da adequação para o setor público. É isso que a gente vai falar aqui. A palestrante é a doutora Morgana Belazzi, ou Belazzi, como ela prefere, que é doutoranda em Direito pela Universidade de Coimbra, mestre em Direito pela UFBA, auditora de Contas Públicas do TCE Bahia e lotada como assessora do conselheiro João Bonfim, que está aqui presente também. Ela também é encarregada de dados do TCE Bahia. Ela é membro da comissão do LGPD da OAB Bahia e professora de Direito. Ela vai abordar os seguintes temas. Eu vou dar alguns para vocês, que a gente conversou um pouco, eu acho que vocês vão gostar bastante. O conceito da Lei Geral de Proteção de Dados, toda a abrangência. A diferença entre dados pessoais e dados pessoais sensíveis. Tem diferença, sim. Tipos de tratamentos de dados pessoais, controlador, processador e encarregado de dados, princípios a serem observados, bases legais, acesso a dados pessoais sensíveis pela ALBA, por exemplo. Ou quais as competências de controle desta lei, que foi constituída em 2018 e aprovada em 2020. O principal objetivo é proteger o direito fundamental de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. Tudo isso abrange o nosso dia a dia, né? Todo mundo recebe links de aplicativos. Aqui na casa a gente também faz isso. E como se assegurar disso tudo? Eu vou convidar aqui para a mesa, primeiro, uma grande pessoa da casa, o auditor-chefe da Assembleia Legislativa da Bahia, doutor Ailton Cesarino. Doutor Chico Raposo já chega. A gente vai convidar também aqui o superintendente da Administração e Finanças, doutor Robson Souza. O doutor Robson estava aqui. A gente está convidando aqui para a mesa o conselheiro João Bonfim, que veio aqui prestigiar, claro, né, representando aqui também o Tribunal de Contas do Estado da Bahia. Como o conselheiro mesmo falou, né, ele veio matar um pouco a saudade da casa, passou no plenário antes. E, por fim, eu gostaria de convidar a doutora Morgana Belazzi. E, claro, para representar aqui a Escola do Legislativo, Fernanda Guedes. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Queria também convidar o superintendente, o assessor de planejamento da casa, o doutor Ricardo, para que possa fazer presente aqui também na mesa, conosco. Pois, como já muito bem já foi apresentado, né, que a doutora Morgana, funcionária, servidora do Tribunal de Contas, com um vasto currículo, e especialmente com o tema aqui, que será partilhado por ela nesta tarde para nós, servidores da Assembleia, mas também a todo o servidor público e para o público, também para o setor privado. É um prazer, doutora Morgana, recebê-la, que eu tive o prazer também de ser colega no gabinete do conselheiro do ex-deputado
João Bonfim, né, que deputado aqui por 5 mandatos, né, conselheiro do Tribunal de Contas, que nos honra com a sua presença aqui nesta tarde, onde a Assembleia, através da auditoria da Escola do Legislativo, doutora Fernanda, também a quem eu saúdo, estamos trazendo esse momento aqui importante para todos nós, porque é um tema novo no Brasil, é um tema novo no país, né? A lei é de 2018, mas praticamente ela passou a viger em torno de 2, 3 anos atrás, né? 3 anos atrás, de 2020, quando vivíamos aquela pandemia, e agora todos os órgãos públicos, principalmente, né, têm que se preocupar com a proteção de dados, não apenas de nossos servidores, mas também do público externo, e como também no setor privado, que nós, como pessoas físicas, né, estamos aí a todo momento, né, fornecendo nossos dados, desde o ingresso no órgão público, na sua recepção, para segurança, como também qualquer órgão privado, como eu falei, inclusive no comércio. Enfim, hoje todos nós, né, temos aí nossos dados expostos, e por isso que a preocupação do poder público é muito grande. E aí nós estamos, como eu falei, convidando aqui a doutora Morgana, onde vai nos familiarizar um pouco mais com esse tema, já que teremos outros atos depois da palestra, onde a Assembleia vai ter que se regulamentar internamente sobre esse tema. Ok? Então, sejam todas e todos bem-vindos, e vamos ouvir a palestra, mas antes, do conselheiro João Bonfim, né, nosso eterno deputado, né, porque aqui ele teve um mandato, vários mandatos, como eu disse, 5 mandatos, e deixou sua marca registrada, e hoje, lá no Tribunal de Contas, eu tive o prazer, como eu disse, de conviver com ele, também trabalhando lá no seu gabinete, onde aprendi muito mais do que já tinha aprendido aqui na auditoria, e agora, de volta, tenho certeza que é em função também de ter estado lá com Vossa Excelência. Pois não, vou passar aqui a palavra ao conselheiro João Bonfim. Obrigado, doutor Ailton. Boa tarde a todos. Eu perdi a prática desse negócio de discursar, né? Já vou fazer 10 anos lá no Tribunal de Contas, e aí a gente vai esquecendo o hábito de correr atrás do microfone para poder falar de público, mas eu me sinto muito à vontade aqui, até pelo fato de, além de estar aqui numa casa onde, durante 20 anos, me fiz presente, quase que diariamente, e estou aqui hoje acompanhado de servidores da Assembleia Legislativa e do Tribunal de Contas do Estado, onde hoje é a minha casa, né? Inicialmente, parabenizar a iniciativa da Escola de Contas da Assembleia Legislativa da Bahia, em ter proporcionado aos servidores, né, essa oportunidade de ouvir doutora Morgana Belasi, né? Doutora Morgana, vocês já ouviram o currículo dela aí, não preciso acrescentar mais nada, além de dizer que é uma servidora exemplar e que contribui muito com o meu trabalho lá. É ela que consegue dar sustentação jurídica naquilo que pensa, né? Eu não tenho formação da área jurídica, eu sou formado em administração de empresa, muito embora tenha uma vasta experiência na área legislativa, que é quem produz as leis, mas quem aplica as leis é que acaba se aprofundando mais nesse conhecimento. E ela é uma das responsáveis de botar o que penso, né, nessa linha como dizer,
sustentar juridicamente, né, a minha linha de raciocínio. Então, ela contribui muito e é uma pessoa que tem essa dedicação poderia já não estar interessada nem de fazer mestrado, nem doutorado, nem mais nada, né, porque é servidora de carreira do Tribunal de Contas, já bem consolidada lá, e não precisava mais estar correndo atrás de obter mais conhecimento. Mas ela é inovadora, ela é essa pessoa que, toda oportunidade que tem, ela busca agregar esse conhecimento e com essa qualidade de difundir, de levar tudo que ela tem de conhecimento para os outros, nem só na casa, ela está sempre participando dos trabalhos da Escola de Contas, do Tribunal de Contas, além de ser professora e que acaba levando para a sala de aula, ela tem essa qualidade de não querer ficar para ela aquilo que ela consegue extrair dos seus trabalhos, dos seus estudos, e está sempre levando para o público, como está fazendo hoje aqui, né? Vai dar a oportunidade a todos aqueles que estão aqui presentes de conhecer a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Que como o doutor Ailton já disse, é de muita importância para o cidadão de um modo geral, né? E, em especial, para os servidores públicos, né? Então, espero que vocês aproveitem o máximo, né, dessa aula. Eu acho que não vai ser uma palestra, acho que vai ser uma aula, porque ela, além de ser boa palestrante, tem uma didática muito boa e que vai transformar essa palestra, com certeza, numa aula. Então, parabéns à iniciativa da Assembleia Legislativa, através eu chamo de Escola de Contas, não sei qual é. Escola do Legislativo. Escola do Legislativo. A iniciativa de proporcionar essa oportunidade a todos vocês. Parabéns, doutora Morgana, e vamos estar aqui atentos às suas palavras para que a gente possa sair daqui profundos conhecedores da Lei Geral de Proteção de Dados. Antes da gente desfazer a mesa, para a doutora Morgana, como professora, né, uma mestre, sua expertise em transmitir, vai fazer a palestra, eu quero mais uma vez registrar a importância da Escola do Legislativo neste evento, né, da pessoa da doutora Fernanda, de Eurico, que se empenharam o máximo da realização dessa aula, como disse o conselheiro Bonfim, que nós teremos aqui agora à tarde, viu? Então, desde já, obrigado aqui pela mesa, e vamos desfazer e passamos a palavra para a senhora, doutora. Não, eu prefiro ficar rodando. Pode ser? Boa tarde a todos e a todas. Eu gosto de falar de pé, já falaram aí que eu sou professora, então não gosto de ficar presa na cadeira, não. Fico andando, então me permitam. Em primeiro lugar, agradecer o convite, né, parabenizar a Escola do Legislativo pela iniciativa. A gente está aqui também comemorando o aniversário dessa lei, né, e vamos estudar aqui os avanços e os longos desafios que a gente ainda vai ter pela frente para proteger e para dar segurança aos dados. Agradecer as gentis palavras do meu conselheiro João Bonfim, né, e ao colega Ailton. Espero atender às expectativas, preparei esse material. Acho que fui convidada porque também sou a encarregada de dados no Tribunal de Contas, né, desde 2020, porque, embora a lei tenha sido publicada em 2018, esteja fazendo 5 anos, o aniversário foi dia 14, e por isso, inclusive, que a gente vai ter essa semana vários eventos, e até na semana que vem também, né, para debater. Hoje, inclusive, nesse mesmo horário, está tendo um na OAB, né, que a Patrícia, que é a presidente dessa comissão que eu integro, de advogados, que também sou advogada, está tratando disso também, né? Então, é só agradecer e parabenizar, porque a Casa do Povo tem que estar aberta para esses temas que interessam a nós, titulares de dados, não é isso? Próximo, vamos começar, então.
essa aula. Então, a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção dos Dados, ela surge justamente nesse ambiente, como todos aqui já mencionaram, de circularização massiva de informações, de uma resposta, de uma necessidade, de uma resposta repressiva à crescente exploração de dados pessoais, sensíveis, inclusive, dos cidadãos, né, por alguns interesses que nem sempre coincidem com os nossos interesses. A gente, às vezes, não quer ser demandada, não quer ser, e não deve ser exposta a determinadas abordagens, né? Por quê? Porque esses dados, eles nos identificam. Os dados pessoais são dados que podem nos identificar, né? Ou permitir essa identificação. Ou já nos identificam ou permitem essa identificação. Então, como eu falei, tem 5 anos a lei, mas foi promulgada em 2018, mas houve uma vacácio, né? Vacácio lege, 2 anos, até para uma adaptação e tal, em 2020, mas essa adaptação ainda é lenta, a gente está comemorando 5 anos, mas a gente vai ver que ainda é muito necessário fazer essas palestras de conscientização, de sensibilização, porque a maioria dos órgãos sequer começou nomeando encarregado de dados, os órgãos públicos. E a gente já começou em julho, a gente teve a primeira sanção aplicada pela Autoridade Nacional de Dados, que é uma autarquia. A gente vai ver isso aí. Essa lei ela é inspirada no regulamento europeu, né, do RGPD, que está no o GDPR ou RGPD. É a legislação europeia que trata da mesma matéria. Eu, inclusive, fiz um curso, sou certificada de PO, uma certificação internacional pela Exim, que é uma certificação muito importante para quem queira se tornar também encarregado de dados, embora a lei não exija que o nomeado encarregado de dados de alguma empresa ou de algum órgão público seja capacitado. Mas eu busquei essa capacitação, o Tribunal de Contas apoiou, patrocinou, e eu fiz as provas e tenho essa certificação internacional. O encarregado de dados também do TCM, não sei se está aqui, Teotônio, também fez essa certificação. É muito, muito interessante. Mas ela é feita com base no regulamento europeu. Mas é muito similar, pouquíssimas coisas os conceitos que estão um pouquinho diversos, mas a nossa inspiração é a lei lá da União Europeia. E a nossa LGPD traz consigo justamente a missão de zelar pela segurança dos dados pessoais. A partir de quê? A partir de fundamentos e de princípios. Por quê? Porque, como a gente vai ver mais para frente, essa lei ela já vem com um ambiente absolutamente normatizado. A gente já tem outras normas que asseguram a transparência, a lei de acesso à informação, e a gente não está num retrocesso, né? A gente não vai querer agora anonimizar tudo. Não é isso, mas a gente quer deixar de fulanizar. Então, é diferente, é querer uma proteção, garantir direitos, e aí depois a gente vai ver também que hoje é um direito fundamental, não é? E, como eu falei, eu trouxe aí alguns seminários e workshops e palestras que estão tendo agora, exatamente um ali com a doutora Patrícia. Na semana passada teve um seminário de proteção de dados e inteligência artificial. Então, é isso. Tem muita coisa ainda acontecendo, está em ebulição esse tema. Então, a Assembleia está de parabéns por estar trazendo à tona para a gente refletir, porque não sei se aqui já tem encarregado de dados, né? Mas o controlador interno está atento, e isso é uma demonstração interessante, porque agora, mesmo quando eu entrei, a catraca tem lá, tira foto para você entrar, acessar o prédio, mas precisa ter algumas adaptações ali, que eu já vejo a necessidade que a gente já fez lá no tribunal. No tribunal, a gente tem também o reconhecimento da biometria facial para ingresso, para acesso ao prédio. A finalidade tem que ser só essa. E você que está entrando nesse prédio, que está cedendo seus dados faciais, que são dados sensíveis, tá? Você tem que saber quanto tempo vai ficar garantida essa fotografia minha. Minha íris vai ser compartilhada com mais quem? Vai estar seguro isso aqui? É só para isso? A finalidade é só essa? Ou o Tribunal de Contas ou a Assembleia está usando para outra coisa? Essa minha foto ou esse meu dado biométrico? Então, é muito importante que, para isso, inclusive, nós fizemos, quando nós alteramos o acesso ao tribunal, eu recomendei, e foi feito, conforme tem na lei, a gente vai ver mais para frente, um relatório de impacto. Qual o impacto dessa mudança? Porque o pessoal de TI é que sabe mais isso, tem que saber o impacto, quanto é que isso vai impactar na possibilidade de vazamento, de incidente com esse dado. E por quanto tempo ele vai ficar ali?
Porque o servidor tem que estar ali para... Vai todo dia, então não tem o que descartar aquele dado. Mas e o visitante eventual? Aqui a gente tem muito visitante eventual. Eu vim aqui hoje, não sei se eu venho, quanto é que eu venho de novo. E aí você vai ficar com aquela foto minha por quanto tempo? Não sabe nada, porque não tem nenhuma informação, absolutamente nada. Mas isso não é só aqui. Nos prédios privados, você vai no dentista, tudo está capturando sua foto, sua imagem, seus dados, pede seu CPF, seu RG. E a gente precisa, né, ter segurança, porque retroceder também a gente não vai. A gente não vai retroceder. Mas a gente quer que isso seja mais seguro. Então, nesse aniversário, é uma festa, a gente está aqui comemorando os avanços e trabalhando os desafios nesse cenário, que é um cenário que a gente busca proteção. A gente quer proteção. E o setor público, que eu vou focar mais aqui, porque é um setor que deve dar o exemplo, né? A gente tem que estar mais à frente. E por que eu também só estou começando a dar palestras de LGPD a partir, acho que, do ano passado para cá, 2022 para cá? Porque eu precisei também me capacitar e mostrar que minha casa já está conforme. O Tribunal de Contas já está em conformidade. Nós já revisamos todos os contratos, certo? Já colocamos as cláusulas, convênios também, as cláusulas de proteção de dados, quando há compartilhamento, que a gente compartilha dados. E o Tribunal de Contas não pode fazer auditoria sem dados. Então, o dado é ingrediente da auditoria. Não faz o bolo do relatório de auditoria sem dados. Então, a gente tem que pegar os dados de todo mundo, da iniciativa privada e da iniciativa pública. Mas a gente precisa dizer para quê, o que é que você vai fazer com esse dado, por quanto tempo você vai armazenar, como você vai descartar esse dado. Então, é um ciclo que, desde a coleta, eu vou trabalhar esse dado e pensar o que eu vou fazer. Auditor mesmo, tem que se perguntar. Eu vou precisar mesmo desse dado? É necessário? Ou, às vezes, é uma coisa que está pedindo a mais que não é necessário. Então, é sobre isso que a gente está aqui conversando. Próximo, por favor. Então, o que é que faz a LGPD? A LGPD confere aos titulares dos dados maior controle. Eu quero ter maior controle sobre esse tratamento, sobre essas informações que eu estou cedendo, que são minhas. Eu tenho direito sobre elas. E eu estou cedendo para esses controladores de dados. A Assembleia é o controlador de dados, o Tribunal de Contas é controlador de dados, certo? O Ministério Público vai ser controlador de dados, a Defensoria Pública é controlador de dados. Então, eu preciso saber como vai ser tratado esse dado meu. E é estabelecer também que as empresas e organizações devem reavaliar, que é isso que eu comecei a falar aqui. A gente reviu os contratos, reviu os procedimentos. Para quê? Para adequar, para estar compatível com as novas, o novo paradigma legal, o novo marco legal, que é a LGPD. Então, a LGPD ela não vem para cá alterar nada, revogar lei nenhuma que exista. Ela vem agregar, é um casamento, não é divórcio. Tá? Então, ela vem aqui para agregar ainda mais essa demanda, ainda mais essa prebenda para nós, servidores públicos. Tá? Para nós, auditores, certamente. Agora, eu não admito, como servidora de controle, que estou há 20 anos nisso, e meu lugar de fala vai ser esse, me perdoem, já vou logo fazendo minhas escusas. Eu não admito, por exemplo, que haja algum entendimento de que eu não vou fornecer esse dado para você fazer auditoria, porque esse dado é protegido. Eu tenho agora que proteger esse dado. E a proteção o não fornecimento do dado? Óbvio que não. Quando eu já estava no tribunal, 23 anos, quando houve a publicação da lei do sigilo bancário, nós tivemos isso. A lei de sigilo bancário, a lei complementar 105, salvo engano, não me lembro, 2001, 2001 foi a LRF. Lei de sigilo bancário, não me lembro. Mas foi início da década de 2000. Acho que foi 2005. E nós estamos fazendo auditoria na Desembahia, a agência de fomento. Faz os empréstimos. E não queria dar os dados. E a gente fez um relatório pela negativa, eu não tenho como auditar você, que você não me deu o dado. O ingrediente, volto a dizer, o ingrediente básico da auditoria é o dado, você tem acesso ao dado. Mas eu não posso te dar o dado por causa da lei de sigilo bancário proíbe fazer. Não é bem assim, não. E aí a gente teve que construir, amarrar, junto com os conselheiros, com a formação da época, reuniões e reuniões com os gestores, para dizer, não é assim. Né? Nós temos um objetivo, que é fazer auditoria. Eu só quero esse dado para ver se está regular ou se está irregular, se está conforme ou não conforme. E eu só posso saber isso. Por exemplo, eu fiz uma palestra parecida com essa, mas foi em company, fechado. Essa aqui eu parabenizo por estar aberta, porque a casa é do povo. Mas eu fui e fiz esse evento em company, né? Petit comitê só para os auditores do SUS. Porque a preocupação deles era
Ninguém quer mais dar, ninguém quer mais fornecer os prontuários. O auditor do SUS precisa ter o prontuário para saber justamente o que foi feito naquele paciente e mais, se o médico preencheu de fato o prontuário conforme deve ser feito. Se nas transferências de um paciente de um hospital para o outro também houve a guia, e tem uma série de exigências que são regulamentadas pelo Conselho Regional de Medicina, Conselho Federal de Medicina, e não só, então, ou seja, não é só a questão financeira, a gente vai ver mais para frente, mas tem outras questões que o auditor precisa. E aí, a partir do momento que vê a LGPD, os diretores médicos não posso dar mais prontuário para vocês. Vão fazer auditoria, então, como bola de cristal. Né? Bom, se eu não tenho um dado... E aí eu fui lá para justamente trazer e tentar convencer, porque existe um parecer da PGE, que inclusive diz que não pode dar para a Assembleia também não. Se estiver tendo alguma comissão parlamentar de inquérito, não vai dar nada. Nada para ninguém agora, só na Justiça com mandado, para fornecer o prontuário do paciente. Então, fica complicado, porque a lei não veio alterar outras normas, a lei não veio mitigar a possibilidade de controle. Então, é esse meu lugar de fala aqui também. Por isso que a gente vai falar da LGPD e os órgãos de controle. E a Assembleia, a Casa do Povo, é uma casa de controle. Próximo. Então, muito mais do que reparar danos, a LGPD ela é uma norma de controle, de gestão de risco, de mitigação de risco. Então, é uma norma indutora de quê? De compliance. Lá no tribunal eu também sou. Fico com vergonha, Marileide me chamou a atenção. Você não botou no currículo, você é presidente do Núcleo de Compliance. É porque fica um negócio, mas eu sou também presidente do Núcleo de Compliance do tribunal. Mas ela é minha vice, ela toma meu lugar, me sucede quando eu estou na qualidade encarregada de dados. Por quê? Porque o Núcleo de Compliance, lá a gente estruturou assim. O Núcleo de Compliance controla se o encarregado de dados está dando as orientações certas para o tribunal se adequar. Então, é um controle, né, uma superposição aí. Só que eu não posso ser presidente do núcleo e eu mesmo me autocontrolar, concordo? Então, aí, nesse momento, Marileide assume a presidência do núcleo. E, então, a gente precisa prevenir, detectar e responder. É isso que a lei quer. Eu quero prevenir os incidentes de vazamento de dados, eu quero detectar quando eles ocorrerem, e eu quero corrigir, que é dar essa resposta, né, para a sociedade, para o titular do dado, e inclusive informando a Agência Nacional de Dados, quando isso acontecer e tentar corrigir, né, dar essa resposta. Próximo. A base legal. Como eu falei, a LGPD ela se inspira no regulamento europeu, mas aqui, qual é a base legal para a construção desse marco regulatório? Nós temos a Constituição Federal, o Código Civil, a Lei de Acesso à Informação, o Marco Civil da Internet. Veja como eu falei no início, nós estamos num ambiente extremamente regulado. A gente não está no papel em branco, não, a gente está no papel todo escrito. Só que a gente tem que fazer com que essas escrituras todas conversem, dialoguem, convivam. Né? Não há intolerância, não há uma controvérsia. Não existe. A gente tem aí um interesse comum, que é a proteção dos direitos. Próximo. Sim, a Constituição. Como eu falei que primeiro na Constituição, embora na Constituição, quando foi publicada a LGPD, ainda não houvesse o direito fundamental à proteção de dados, ou seja, criado como direito, pensado como direito fundamental, depois de algumas decisões do Supremo e depois da emenda constitucional proposta, em 2022, a gente conseguiu tornar um dado pessoal, a proteção do dado pessoal hoje é um direito fundamental. Está lá junto com outros direitos fundamentais no artigo 5º, ok? Através dessa emenda constitucional. Então, não há dúvida que a gente está falando de algo que tem um peso para nós muito grande. Quando a gente torna algo que é um direito, além do direito, não é um direito humano só, o direito fundamental é mais, é um plus, é uma categoria mais especial. É uma qualificação, um direito fundamental. É o que funda o ser humano, né, e como cidadão. Né? Então, e essa proteção dos dados pessoais, ela se insere tanto nos meios físicos como nos meios digitais. Especialmente, eu diria, nos meios digitais. Porque hoje a gente faz tudo,
né? Hoje eu recebi uma brincadeirinha no WhatsApp do rapaz, com a cara totalmente viciada, deve estar rodando, daqui a pouco vocês vão receber também. E ele contando a historinha que ele não consegue fazer mais nada sem o aplicativo, porque ele não lembra número mais ninguém, não sabe fazer nada, e aí terminou com a historinha que ele fica sem bateria, então ele não consegue nada, ele não consegue pedir um Uber, ele não consegue... Não, primeiro ele está com o carro dele, aí ele não consegue voltar para casa porque ele só sabe o caminho de casa com o Waze, e o Waze é um aplicativo. Aí, como não consegue pelo Waze, ele... Então, vou pedir um Uber. Não consegue pedir um Uber porque o celular está sem bateria. E aí, ele não conseguia pegar um telefone público e ligar para alguém, porque ele não lembrava de número de ninguém, porque os números estavam no telefone. Aí, ele não conseguia também pegar um táxi na rua, porque ele não tinha dinheiro, ele pagava tudo com Pix. Então, sem o celular, sem bateria, a pessoa não vive. Em resumo, a brincadeira é essa. Nós estamos realmente viciados nessa tecnologia que está na palma das nossas mãos. Próximo. A LGPD e o setor privado. Não é o foco da nossa palestra, né? Eu sou funcionária pública, então eu vou falar do setor público. Mas vamos pincelar aqui um pouquinho do que está acontecendo no setor privado. Que Milene, em homenagem até a Milene, que me entrevistou aqui na segunda-feira, na TV Alba, que ela estava muito interessada em saber sobre essa questão do setor privado. Mas, infelizmente, sobre isso, vocês vão ter que chamar outro palestrante. Mas eu posso falar o seguinte, durante esses 5 anos de publicação da lei, 3 anos de vigência, porque é 2020 para cá, e o que é que aconteceu? O setor privado ele também tem percorrido um caminho gradual em direção da adequação, em direção da conformidade da LGPD. No entanto, as pesquisas já mostram que, até o iniciozinho aqui, fevereiro de 2023, que foi essa pesquisa que eu tive acesso, 80% das empresas no Brasil ainda não se adaptaram, não fizeram nada em relação à LGPD. E algumas empresas de tecnologia, as famosas Big Datas, elas estão mais à frente, claro, tem dinheiro, então está investindo nessa adequação, porque também tem medo das multas, porque as autoridades nacionais focam, embora não foque só nas Big Datas, focam também nas pequenas e médias empresas, mas o tratamento é um pouco diferenciado também. Mas as grandes empresas ficam com medo dos 2%, 2% de multa para um faturamento grande, pode ser muita coisa, a gente já sabe das notícias que realmente grandes empresas já foram punidas, sancionadas no exterior com multas vultosas, né? A gente tem essa consciência. Então, as grandes empresas de tecnologia elas estão mais à frente nessa escala de adequação. Próximo. Mas aqui não é o Tribunal de Contas que vai punir e aplicar multa pela não adequação do setor público. O que o tribunal vai fazer, então, Morgana? Já vou dizendo de antemão, né, de prima facie aqui, nós acabamos, semana passada, de construir o programa de auditoria sobre a LGPD. Então, os nossos jurisdicionados do TCE vão começar a ter que se adequar, porque a gente vai apertar. Cadê? Mas a gente não dá as multas. Quem aplica as multas pelos vazamentos, pelas desconformidades, é a ANPD, que é a Autarquia Federal. Nós, do Tribunal de Contas, não temos esse poder de sancionar, mas a gente vai poder dizer, gestor, você já se adequou? Não, né? Tá bom, ano que vem eu volto aqui. Não se adequou, não? Então, a gente vai começar nesse diálogo para tentar fomentar essa implementação dessas proteções no setor público, mas isso talvez pode haver uma determinação, uma punição, mas no âmbito de gestão, não no âmbito de vazamento. Se ocorrer vazamento, quem vai punir é a ANPD, não é o Tribunal de Contas, ok? Mas o Tribunal de Contas, é como aconteceu também quando teve a lei do pregão, eu já estava no tribunal também em 2002, e a gente começou, porque ninguém queria. Veio a lei em 2002, 5 anos depois, todo mundo fazendo convite. Cadê o pregão, minha gente? Cadê o pregão? Só queriam fazer convite e dispensa, convite e dispensa, convite, e não fazia o pregão, né? E a gente sabe que o convite é mais frágil, né? Bem mais precário, e o pregão trazia mais transparência, trazia mais amplitude de competitividade, né? Então, a gente começou a apertar, e aí os órgãos, não, vou nomear... Não tinha nem pregoeiro nomeado. Olha o que eu fiz de curso, de palestra, para sensibilizar, para tornar... Vamos querer ser pregoeiro também, que as pessoas não queriam. Não, vamos querer ser pregoeiro. Não. E aí fugiam a tudo. E aí, dei muito certificado de pregoeiro, porque o tribunal fazia essas palestras também, esses eventos. Então, um marco significativo na trajetória da implementação da LGPD
foi tornar a NPD, que ficou durante alguns anos meio, agora que está acordando, meio dormente, meio inerte, ela se tornou autarquia, né, e está começando a aplicar sanções, está bem atenta às empresas, de todos os portes, como eu falei. E qual é a função da agência, da Autoridade Nacional de Proteção de Dados? Essa autarquia ela vai fiscalizar quem está cumprindo, quem não está cumprindo os ditames da LGPD. Tá? Então, é uma entidade que está ainda se fortalecendo. Eu soube que hoje está aberta, até acho que semana que vem, uma consulta pública para ela ver como é que vai ensinar a fazer os relatórios de impacto, enfim. Ela está construindo, certo? Em 2023, agora fevereiro, ela definiu um regulamento da dosimetria na aplicação dessas multas, porque a lei não traz essa dosimetria, e é necessário, né? E ela está trabalhando, elaborando algumas resoluções. Depois dos últimos 2 anos dormindo, agora começou a acordar e está fazendo as coisas, porque também a gente precisa exercer esse papel pedagógico. Não adianta só, uma instância punitiva só, não. Não existe. Estado Democrático de Direito, você tem uma entidade só autoritária e punitiva, sancionadora? Não. Essa mesma entidade ela tem que ensinar como é que você faz para se adequar. Não é? Como também eu enalteço muito que o Tribunal de Contas deve ter esse papel pedagógico, de divulgar, por exemplo. A gente já está começando a fazer isso aqui, já é uma prévia, porque a gente já tem que divulgar. Eu não vou puxar seu tapete. Eu digo, daqui a pouco eu vou começar a auditar, gestor. Então, comece a se movimentar. Levanta da cadeira, bora nomear uma encarregada, bora ver como é que estão seus contratos, né? Quem é que gere sua folha de pagamento. Porque todos os meus dados do tribunal, eu sou servidora, todas estão na mão de uma empresa privada. Sabia disso? Que não é o gestor, que não é o tribunal que gere a folha de pagamento, é a folha que roda é outra empresa. Então, essa empresa tem todos os dados de todos os funcionários. E se ocorrer um vazamento? Né? Pois bem, inclusive, não nos dados, inclusive, financeiros, né? Pois bem, agora, em julho, a ANPD ela aplicou uma advertência e uma multa de R$14 mil, ínfima, mas para o tamanho da empresa não é tão ínfima, né? R$14 mil para uma microempresa é algo significativo. E eu vou pedir para meu amigo botar o comunicado que ela esclareceu, porque foi na mídia, ficou muito... daqui a pouco volta o slide. Ele só vai botar aí um comunicado. Conseguiu? Se não conseguiu, não tem problema, não. Mas é um comunicado interessante, que ela esclarece. É uma nota explicativa. Vamos ver se você aumenta essa letra aí. Pronto, aí. Ela fez essa comunicada à imprensa, que a imprensa caiu de pau, porque a ANPD tinha aplicado essa multa para uma telecom, uma microempresa de tecnologia. E aí ela foi explicar, olha, quem foi que recebeu essa sanção? Ela foi decorrente de uma conclusão de processo investigativo sancionador, né, administrativo sancionador da empresa Telecom. Quais foram as sanções aplicadas? Ela aí disse, foi a de advertência, depois uma multa simples de 7 mil, mais outra multa de 7.200. Depois, ela mais para baixo aqui, qual foi o valor da sanção total? 14.400. Como foi que o caso se iniciou? Ela explica. Porque a mídia estava dizendo, foi porque não nomeou encarregado de dados. Não foi só porque não nomeou encarregado de dados. Aqui. O caso se iniciou com uma denúncia de que esta empresa estava ofertando a listagem de contatos de WhatsApp. Por isso que a gente recebe, às vezes, umas coisas de e-mail. No e-mail da gente, meu Deus, como é que sabe meu e-mail? Né? Fora que o celular ouve tudo que a gente fala, né? Aí, ontem eu mostrei um negócio para meu marido de um bebezinho, também vocês já devem ter visto isso no Instagram, que agora é um negócio assim, parece uma coroa assim, de plástico, para tomar banho, e aí fica aquela cabecinha redondinha, jogando para não cair água no ouvido. Aí eu mostrei para ele, que bonitinho meu marido. Quer outro? Eu falei, não, obrigada, eu já tenho 2 pacotes, não quero mais pacote nenhum. A fábrica já fechou. Pois aí ele me falou ontem que ele recebeu coisas de bebê. Imagine, meu bebezinho já tem 20 anos, mora em São Paulo, a outra tem 16. Não, começar tudo de novo, não. Só achar bonitinho assim, as coisas. Enfim,
Então, fora isso que a gente recebe, que a gente não sabe como é que escutam o que a gente conversa, a gente recebe também e-mails, spam o tempo inteiro, e a gente não sabe de onde é que veio. E aí foi justamente esse caso. Vazou os contatos de WhatsApp dos eleitores para fim de disseminação de material de campanha eleitoral. E aí, começou lá essa denúncia, eles foram investigar e verificou que o tratamento de dados pessoais realmente estava sem respaldo legal. Apurou-se a falta de comprovação da indicação de carregar de dados, ou seja, não foi só isso, né? Embora seja uma micro e pequena empresa, ela não comprovou que estava fazendo um tratamento adequado com os dados, mitigando riscos e etc, etc. Então, houve... aí uma pergunta, houve cooperação da empresa? Eles afirmam que não. Aí eu não sei, não vi o processo, mas eles afirmam que a empresa também não colaborou. Que é uma coisa, quando acontece um incidente de vazamento de dados, uma das coisas que é muito importante é que o controlador coopere com a investigação, coopere com a Agência Nacional, para que a gente mitigue ou a gente dê uma resposta adequada para o titular do dado. Tá? Próximo. Volta, então, pode tirar aí. Próximo. Outro exemplo aqui que a gente está tratando ainda do contexto, para a gente não ficar só com o exemplo da sanção da ANPT, né, de desconformidade do setor privado, eu trouxe aí uma desconformidade no setor público. Tudo recente, viu? Semana passada para cá. Essa notícia foi do dia 9. Lá em São Paulo, um aplicativo Minha Escola. Pronto. O Estado de São Paulo fez um contrato, certo? Com o Google para fazer uma instalação de um app, de um aplicativo para a educação, certo? Para os professores e para os alunos. E, de repente, esses alunos, esses professores, começaram a receber coisa no celular e o celular instalar aplicativo sem eles terem pedido, sem eles terem acionado nada. Então, isso foi um escândalo, começou um a falar com o outro, e aí foram ver que houve uma falha, de fato, né, de vazamento. Né? Identificou-se o equívoco que levou a essa instalação do app nos dispositivos que estavam conectados a esse programa Minha Escola em São Paulo. Então, vejam que o negócio está acontecendo mesmo. Pode ter sido simplesmente uma falha de sistema, mas pode ter sido algo intencional, então é preciso investigar, mas esse caso ainda não tem sanção, está sendo apurado ainda. Então, a Secretaria está colaborando, lamentou o ocorrido, né, lá com os alunos e está reforçando medidas de segurança da informação. Certo? Então, aí, mais um caso próximo, ainda é da escola. É isso, contando que os pais, os professores relataram que foi instalado um aplicativo automaticamente, sem eles terem autorizado, sem o consentimento, que é uma coisa que a gente vai conversar aqui, que a LGPD é uma das primeiras formas, né, primeiras bases legais de tratamento de dados é o consentimento. Então, é isso. Em princípio, é uma violação, sim, esse caso é um exemplo de violação da LGPD. Por quê? Porque não houve o consentimento de ninguém para a instalação desse app no seu celular, no seu equipamento. Ok? Próximo. E aí, outras notícias, ficou meio apagado ali, não sei se vocês estão conseguindo ler, mas são outras notícias de pacientes que usam canabidiol vão à justiça por terem dados expostos pela Anvisa. Mega vazamento de dados expõe informações de 223 milhões de CPFs. Tudo isso a gente está ouvindo, isso está começando a incomodar, porque a gente começa, meu Deus, está batendo na nossa porta já essa insegurança, essa incerteza. Então, por todas essas razões, é que a gente precisa conhecer a LGPD, seus conceitos, suas garantias, seus limites, sua abrangência, né? E é isso que a gente está aqui nessa conversa hoje à tarde. Próximo. É para isso que a gente está. Vamos lá. Então, a gente vai começar dos sujeitos. Quem são os sujeitos da LGPD? Bom, o artigo 1º da LGPD trata dos sujeitos. Quem são esses? Essa lei, ela trata dos dados pessoais dos titulares de dados, da pessoa natural, que é o titular de dado, né? Ou da pessoa jurídica, de direito público ou privado, certo? Independente do meio, se é o meio físico ou meio digital, como eu já falei aqui, certo? E o objetivo é proteger direitos fundamentais de liberdade e privacidade.
Todas essas normas devem ser obedecidas por todos os entes privados e públicos, da União, dos Estados, do Distrito Federal e município. Por quê? Porque a gente sabe que aqui a gente tem uma federação e algumas normas federais, alguns entes estaduais e municipais não estão a distritos, não devem obedecer obrigatoriamente. Essa a gente tem que obedecer. Tá? É uma lei que tem um caráter nacional. Engloba todos os entes federativos, a União, Estados, Distrito Federal e municípios. Próximo. O fundamento é fundamental. Então, quais são os fundamentos da proteção de dados? O artigo 2º traz lá, respeito à privacidade, a autodeterminação informativa, a liberdade de expressão, de informação, de comunicação, de opinião, a inviolabilidade da intimidade, da honra, da imagem, o desenvolvimento econômico, tecnológico, inovação, a livre iniciativa, a livre concorrência, a defesa do consumidor. Tá aí, ó, o Código do Consumidor também está aí. Não foi revogado com a LGPD, não. Os direitos humanos, o livre desenvolvimento da personalidade, da dignidade, da cidadania. Então, todos esses são é um cimento que está agregando aí mais um tijolinho, que é o tijolinho da LGPD, ao nosso ordenamento jurídico. É cheio de normas, de regras, de leis, de resoluções, de decretos. Não é isso, doutor Ailton? Próximo. Então, esse é o fundamento. Quando é que é proibido? Quando é que não se aplica a LGPD? A gente não pode falar em LGPD quando eu estou fazendo um tratamento de dados, pessoalmente mesmo, para fins particulares, para minha intenção, eu não tenho nenhuma finalidade econômica com dado, eu faço uma lista para meu aniversário. E aí eu preciso, para o controle de quem está na portaria, colher o nome de todos os meus convidados e eu disponibilizar. Isso LGPD não vai proteger isso. Né? Por quê? Porque é um fim particular e não econômico. Realização de fins exclusivamente jornalísticos, matérias jornalísticas, artísticas, acadêmicas, recebo muito. Depois que colocaram o meu e-mail lá como encarregado de dados do tribunal, eu tenho o meu e-mail do tribunal e tenho o e-mail do encarregado de dados, que eu tenho que olhar todo dia também. E o que eu mais recebo são perguntas dos jurisdicionados, como é que faz isso, como é que faz aquilo, e também os alunos, os acadêmicos que estão estudando, estão fazendo trabalhos, querem saber, vem cá, o que é que o tribunal já fez para se adequar? E aí eu vou lá colocando na lista, mais tarde eu vou ler essa lista para vocês, das boas práticas do tribunal. Realização para fins exclusivos de segurança pública, claro. Você tem que ir lá botar as câmeras no carnaval. Vai dizer que está todo mundo protegido ali da LGPD? Não, pulou no carnaval, você está sendo filmado o tempo todo ali. Mas a intenção é o quê? Segurança pública. Quantos foram presos, você sabe? Uma porção de marginal foragido foi estar lá pulando no carnaval, foi reconhecido pela Câmara. Agora, se não tivesse aquele reconhecimento facial, né, se a gente dissesse, não, LGPD, tira as câmeras, não pode mais ter câmera. Então, a lei veio e diz, não, peraí, aqui é permitido. Aqui não tem nada contrário à norma. Defesa nacional, segurança de Estado, atividade de investigação, repressão de infrações penais. Né? Lá no tribunal também tem as câmeras agora. Os Big Brother estão em tudo. Mas a gente já fez um relatório de impacto daquilo ali, né? Junto com o pessoal da segurança, o coronel Anildo, que está lá no tribunal. Mas a gente está lá deixando muito claro que é só para fins mesmo de segurança. Mas é todo o pátio, o carro, os corredores, só não tem câmera nos gabinetes. Mas ali onde a auditoria está tudo filmado. Você chega lá sabe, e é nítido. É uma câmera de super definição. Muito boa. Eu estive lá na sala de monitoramento, que é o coronel e mais uma capitã. Mas para impedir infração. O tribunal já teve. Eu já participei de comissão de sindicância, porque houve furtos dentro do Tribunal de Contas, antes de ter instalação de câmeras. De laptop, de as pessoas saírem e sumir as coisas. E, olha, se sumir um laptop do tribunal, não é só o laptop físico, né? E os dados todos que estão ali. E as auditorias que estão em curso. Enfim. E os dados também provenientes de fora, do exterior, fora do território nacional, que não sejam objeto de comunicação, de compartilhamento de dados, porque essa lei visa proteger os dados dentro do Brasil, dentro do nosso território, e aqueles que são compartilhados com empresas estrangeiras, mas que o compartilhamento ocorre aqui. Tá?
Próximo. Pronto. Qual é a diferença entre dado pessoal e dado pessoal sensível? Também foi uma pergunta que eu respondi para a colega jornalista ali. Se existe diferença ou não existe diferença. Existe diferença, sim, está lá no artigo... Aliás, esse artigo 5º da LGPD é um artigo bem conceitual, né? Essa é uma lei que ela começa bem conceituando tudo, o que é controlador, quem é cada coisa. E aí ela traz essa diferença entre dados pessoais e dados pessoais sensíveis. Vocês sabem a diferença? Vamos lá. Dados pessoais é todo e qualquer dado ou qualquer informação que, de modo direto ou indireto, possa me identificar, possa te identificar como uma pessoa. Então, seu nome, seu CPF, seu endereço, seu e-mail, seu número de telefone, sua data de nascimento, sua nacionalidade, sua profissão, seu marido, seu filho, tudo isso. Porque depois que a gente tem filho, era Morgana até ter filho. Depois eu virei mãe de Maria e mãe de João. Entrar no elevador, essa é a mãe de Maria, essa é a mãe de João. E é assim. Inclusive, tem um colega lá no tribunal que me chama até hoje, que é mãe de João e Maria. Pai também, viu? Não é só mãe. Pai também perde um pouco da identidade depois que tem filho, não é só mãe, não. Dados pessoais sensíveis, eles também vão ser dados que podem identificar uma pessoa. Então, tem a mesma característica, só que eles precisam de uma proteção especial, é um plus. Precisam de uma proteção especial, por quê? Porque eles têm um potencial maior de causar constrangimento, discriminação ao seu titular. Então, por isso que a lei deu essa proteção especial. É uma categoria especial, e são esses dados pessoais sensíveis, relativos à sua raça, à sua etnia, à sua convicção religiosa, à sua opinião política, sua filiação a sindicato, a organização de caráter não religioso, filosófico, político, né? Os dados relativos à saúde, os prontuários médicos, são dados pessoais sensíveis. De fato, eles têm uma proteção maior. Não impede o controle, né? Só que tem que ser melhor ainda protegidos. E também vida sexual, dado genético, dado biométrico, a questão mesmo dos dados da saúde. Eu tive uma conversa com o setor lá do tribunal. Tem um setor médico odontológico, um serviço médico odontológico no tribunal, e eu tive que ir lá conversar. Vamos lá, como é que a gente está trabalhando esses prontuários? Não é? E outra coisa, você pede uma licença, alguma coisa no sistema, estava aberto, todo mundo sabia, fulano está precisando de uma licença porque está com câncer, vai fazer uma cirurgia. Espera aí, meu amigo, bora anonimizar. E aí vem os dados anonimizados. Você precisa ter a informação titular do seu dado, não é dos outros, não, porque o ambiente de fofoca já chega, né? De mexerica. Então, a gente não permite mais isso. Outra coisa que no tribunal se permitia, que a gente começou... Tudo isso vem com a lei. Veja como a lei ocasiona também uma mudança de cultura, porque a gente não é que a gente era mal, é que a gente não pensava nisso. Chegava lá um aposentado, as aposentadorias são julgamentos feitos em bloco. Então, você julga um monte de aposentadoria, às vezes, na manhã. Num julgamento, estava falando... Aí vai pregoando lá os números dos processos, as partes. Se aposentou com proventos de tanto... Né? Aí a pessoa, o aposentado, que tinha dificuldade de acessar isso pela internet, pelo Proinf, pelo sistema, chegava lá na Secretaria-Geral do Tribunal, olha, eu quero saber o julgamento do meu processo, foi tal dia. Tá bom. Aí tirava o extrato, dava tudo. Aí levava para casa, as aposentadoras, todo mundo sabia, todo mundo que se aposentou junto com ele naquele dia. Aí a gente, não, peraí, a gente tem... Por que aquilo que eu falei da necessidade? É necessário? Não. Ele tem direito a ter um acesso claro, facilitado, em relação a si, aos seus dados, à sua vida, não a vida dos outros, de Quelé, né? Vai querer saber a vida de Quelé? Não. Então, a gente precisou anonimizar, a gente aí bota uma tarja com os outros para proteger a segurança dos dados das outras pessoas que também o processo foi julgado no mesmo bloco, mas quem está pedindo só quer saber como foi julgado os seus proventos, não os proventos dos outros titulares. Então, são mínimas coisinhas que a gente vai ajustando, sabe? É uma engrenagem que continua, tudo vai continuar rodando igual. Mudou assim, essas coisinhas de ajuste que a gente vai moldando para adequar a lei, sempre se fazendo perguntas que eu vou trazer daqui a pouco, essas perguntas-chave. Então, o dado anonimizado é o dado relativo ao titular.
que você também que não possa identificar quem é. Pronto, a gente deixou lá os valores e tal, mas se você tira o número do CPF e o nome, pode o resto sair, porque você não consegue identificar. Então, o dado anonimizado é aquele dado considerado não disponível para as outras pessoas acessarem, né? Inacessível, porque é uma informação que não vai virar um dado. O dado é quando você atrela essa informação a um valor que você pode utilizar, né? Então, próximo. E trouxe aí a lindinha. Nossa queridíssima Gisele Bündchen, para a gente descrever quais são os dados pessoais dela e os dados pessoais sensíveis. A cor dos olhos de Gisele, um dado pessoal, identifica. Com quem ela é casada, identifica a Gisele. A profissão dela de modelo, manequim, identifica a Gisele. Cor do cabelo, Brasil, camisa do Brasil, é brasileira, identifica a nacionalidade, identifica. Esse é dado pessoal. Identifica uma pessoa. E o dado pessoal sensível de Gisele é a raça, a etnia, a opinião política dela, a filiação a um partido, a orientação sexual dela, a vida sexual dela. Com quem ela é casada não é vida sexual, né? É vida matrimonial. Matrimônio no sentido até contratual da coisa. Mas a vida sexual, com quem ela está dormindo, não interessa. Isso é dado pessoal sensível, tem que ter uma proteção a mais. Próximo. Então, ficou dúvida com o dado pessoal sensível? Quando eu perguntei que sabia a diferença. Tá agora todo mundo craque, né? Beleza. E os dados de menores de idade? É dado pessoal sensível? Super, né? Tem uma categoria de maior proteção ainda, porque o consentimento de um menor vale? Não. Nada, então nem não, mas ele consentiu, eu tirei uma foto dele aqui, botei, joguei no mundo, na rede social, porque ele disse que podia, neca de pitibiriba. Não, não pode. Então, além dos dados sensíveis, os dados de crianças, adolescentes, também são uma categoria que exige uma demanda maior, uma atenção maior da legislação, uma proteção, uma segurança maior. Então, com relação a menor de idade, menor de 18 anos, que é a maioridade no Brasil, 18 anos, por enquanto, a base legal deverá ser, em regra, o consentimento de quem? Dos pais ou dos responsáveis legais. Só com o consentimento desses é que você pode... Acabei de autorizar ontem um negócio para minha filha, que tem 16 anos, autorizando que ia para um passeio negócio no teatro. E eu que tinha que autorizar. Se já pensou se ela sai da escola, leva fora da escola, e sem essa autorização da mãe ou do pai, do responsável, e acontece alguma coisa, Deus me livre e guarde, aí não dá. Mas, com esse consentimento dos pais, aí pode ser coletado o dado, pode ser utilizada a imagem, enfim. Mas, e sem o consentimento? Ou quando o consentimento não for possível, é possível tratar o dado ou eu não posso tratar o dado de jeito nenhum? Posso tratar o dado, porque o consentimento é uma base legal para você tratar o dado. Mas existem outros casos excepcionais, que eu botei ali excepcionalmente, em que é possível tratar o dado, coletar o dado, mas sem o consentimento. Mas isso é bem excepcional. Quando? Quando a coleta for necessária para contactar os pais ou o responsável, e devem ser os dados utilizados uma única vez, sem armazenamento. Sem armazenamento. E para a proteção da própria criança ou do adolescente. Então, nesses casos, eu posso fazer o tratamento do dado, eu posso acolher, eu posso dar seguimento a um tratamento sem um consentimento, mas só nessas duas hipóteses. E em nenhum desses casos eu posso compartilhar dados com terceiros. O compartilhamento de dados de menor com terceiros tem que ter o consentimento dos pais ou responsáveis. Certo? Isso é uma demonstração que a norma vem dando abraçando a necessidade de acolher os vulneráveis. O menor é vulnerável, né? Então, ele precisa ter essa proteção ainda maior. Tá? Sobre isso, eu tenho um exemplo. O Supremo Tribunal Federal, uma demanda. O que foi que aconteceu? Eu até tenho uma posição que eu vou tentar não falar. Mas o Tribunal de Contas da União pegou os dados do INEP, exame, vocês sabem, né? Daqueles menores, para fazer uma auditoria, para saber uma auditoria de
desempenho, para saber como é que estava sendo o desempenho do INEP, da gestão do INEP, em relação àquela prova. Para isso, acessou os dados de menores sem o consentimento dos pais. E aí, quer dizer, estava tentando acessar. E o INEP disse, não vou dar, porque dado de menor está protegido pela LGPD. Aí o tribunal, isso virou um litígio, o tribunal determinou, e fica aquela briga, foi para a justiça. E chegou ao Supremo. Chegou ao Supremo, e o Supremo disse, o INEP tem razão, não é para dar para o tribunal que arranja, aí, nesse caso, outra forma de avaliar a gestão do INEP em relação a essa prova. Por quê? Porque quando os menores se inscreveram para essa prova e concederam e consentiram com aqueles dados CPF, eles estavam atrelados a uma finalidade, que era fazer a prova. Aqueles dados não estavam sendo coletados e extraídos e tratados pelo INEP com a intenção de compartilhar com terceiros, ainda que o terceiro seja um órgão público. Veja, eu estou trazendo para vocês qual foi a decisão do Supremo, nós temos que aceitar e tal. Eu ainda acho que tem vírgulas aí que não foram bem discutidas, porque o tribunal tinha alguma intenção de vazar esse dado ou de trabalhar de uma forma indevida o dado? Poderia, inclusive, tratar anonimizando esse dado. Ele queria saber quantos alunos fizeram a prova, quantos tiveram a percentagem era uma pesquisa quantitativa, percentagem de acertos, para a questão de avaliação da própria política pública educacional. Mas eu não vou entrar nessa questão, eu também não conheço assim, os detalhes, eu sei a notícia, eu trago as notícias, eu não trabalho no TCU, não sei como foi feita a abordagem da auditoria, que tudo também a gente sabe que existe a conversa, o diálogo para a gente acessar esses dados, não é uma coisa. Eu trabalhei com um colega que não é mais, há muitos anos, ele não é mais auditor, se tornou delegado, porque o perfil dele era de ser delegado, porque ele chegava no hospital comigo para fazer, e ele batia na mesa assim, olha, eu quero um telefone falando para Deus, essa sala tem que ser trancada, e não sei o quê, botava um pavor no diretor médico, e eu morta de vergonha, parecendo que ele era um cão, um cão de guarda. E não é isso, o auditor é um colega, que está trabalhando junto para poder fazer. Todo mundo tem maior interesse de fazer a coisa certa, né? Enfim, próximo. Bom, aí agora a gente vai saber quem é o titular, a gente já sabe. A gente já tem que saber agora quem é o controlador, a diferença do controlador para o operador e para o encarregado de dados. Já sabem isso aqui? Está ok? Pulo ou não? Então, vamos lá. Existe uma confusão entre controlador e operador. O controlador é quem detém o dado, que trata o dado, que é, no caso, que é o responsável, ele pode até não tratar diretamente, mas ele é o responsável pelo tratamento dos dados. Tribunal de Contas, quando você entra, Ailton, lá, e que faz a biometria facial para acessar o prédio, se acontecer um vazamento ali, ainda que você tenha uma empresa de tecnologia que administre isso, quem é o responsável pelo vazamento? Tribunal de Contas, porque o Tribunal de Contas é o controlador daquele dado. Não é Morgana encarregada. Morgana não vai responder por nada. O encarregado de dados não tem responsabilidade. O encarregado de dados ele apenas vai orientar e vai ser um canal de comunicação entre o controlador, o titular do dado, que é o usuário ou usuária, e a Agência Nacional. Eu falo agência toda hora, mas que era agência, agora virou autoridade. Autoridade Nacional de Dados. Tá? Então, o controlador vai ser, vamos ler como está ali. Ela pode ser uma pessoa natural ou uma pessoa jurídica, pode ser pública ou privada, uma empresa privada ou um órgão público, que vai ser responsável pelas decisões, pela tomada de decisão em relação ao tratamento do dado. Então, o controlador tem o dever de garantir o cumprimento dos direitos dos titulares, né? E ele é que pode ser responsabilizado pelas violações à LGPD. O operador é aquele que é contratado pelo contratado de dados, ou seja, ele vai responder, ele vai fazer aquilo que o contratado, que o controlador, que o contratou, determinar. Então, é aquele que realiza o tratamento em nome de quem? Do responsável, que é o controlador. O operador ele vai agir de acordo com as orientações de quem? É do encarregado de dados? Não, é do controlador, de maneira que não possui esse poder decisório do que vai tratar. Quem determina o que vai tratar é o controlador que vai dizer, olha, trate aqui a folha de pagamento. Lá na biblioteca, eu tenho um sistema, olha, esse sistema aqui de biblioteca do tribunal, quem pegar empréstimo de livro, você vai gerir, vai dizer que está devendo, que não é,
é um sistema, né, contratado particular. Esse sistema é o operador, mas quem é o controlador do dado é o Tribunal de Contas. E Morgana é encarregada, é quem está dando as orientações técnicas de como deve fazer para proteger os dados dos titulares ali. Encarregado de dados é aquele indicado por quem? Eu fui indicada por quem? Pelo operador? Não, eu fui indicada pelo controlador. É um indicado pelo controlador, mas poderia também, pode ter 2 encarregados, pode ter um encarregado do controlador e um encarregado no operador. Mas eu fui indicada pelo controlador, Tribunal de Contas, e para atuar como um canal de comunicação entre o controlador, o titular do dado e a Autoridade Nacional de Dados. Também a gente pode ser conhecido como DPO, que é a sigla americanizada, né? Data Protection Officer, DPO. Mas eu prefiro encarregado de dados. Próximo. Encarregada de dados. Em que consiste o tratamento de dados pessoais? É só coleta? Não. É o ciclo de vida todinho que eu coloco ali dos dados. Então, eu tenho coleta, processamento, análise, compartilhamento, armazenamento, a reutilização desse dado, até a sua eliminação. Tudo isso ali, aqueles verbos todos ali, acesso, armazenamento, arquivamento, avaliação, análise, a classificação do dado, a coleta, a comunicação. A coleta é a que a gente imagina logo, né? Mas tudo aquilo ali é tratamento de dados. Você faz a transferência, a transmissão de um dado, a recepção de um... Tudo isso é tratamento de dados. Estava me lembrando aqui da questão dos e-mails também no tribunal. Os e-mails também, né? Não é o tribunal, é contratação de empresa para gerir ali as contas de e-mail da gente. Por isso que a gente vira e mexe e recebe umas coisas lá doidas. Próximo. Pronto. A gente já sabe o que é tratamento, a gente já sabe quem são os envolvidos, as partes. Agora a gente vai querer saber, tudo bem, ok, você vai tratar meu dado. Com base em que você vai tratar meu dado? Quais são os princípios? Que a gente já viu os fundamentos, que é aquilo que é o cimento que está colando ali. E os princípios, com base em quê? Que princípios devem ser observados? Aí a gente já está no artigo 6º da lei. Não se preocupe que eu não vou dar todos os artigos da lei, não. Eu pincei aqui, claro, nessa aula, alguns que são relevantes para a gente fazer essa conscientização, essa sensibilidade. Vai sair do lugar 0, talvez para o lugar 1,5, que é o que eu posso compartilhar com vocês, tá? Dentro do que eu pude já alcançar. O primeiro princípio é o da finalidade. E esse é importantíssimo para o setor público, porque a administração pública, ela está... A finalidade de você trabalhar na administração pública ou lidar com a administração pública é um princípio primordial. Você tem que atender o interesse público. Essa é a finalidade de ser nossa, né? De existir. Qual é a finalidade de fazer controle? Bom, eu estou controlando para quê? Por que eu estou fazendo auditoria? Porque é a competência constitucional do órgão que eu estou trabalhando, então tudo tem que estar ligado a essa finalidade, que eu não posso trabalhar em desvio dela. Tanto que a gente tem a expressão desvio de finalidade, que é quando você caminha desbordando da finalidade, né? Segundo, a adequação. O dado tem que estar ligado à finalidade, tem que ser adequado, o tratamento tem que ser adequado, e o tratamento ele tem que ser necessário. A necessidade, a adequação e a finalidade, para mim, são os 3 gatilhos do tratamento. São os mais importantes. Mas eu tenho também o princípio da qualidade do dado, eu tenho o princípio da transparência, eu tenho o princípio da não discriminação, da responsiveness, responsabilidade de prestação de contas, accountability, também é outra expressão que a gente que coincide aí com prestar contas e com ser responsável por, né? Então, são todos esses princípios que devem nortear o tratamento de dados pessoais, segundo a LGPD, está lá no artigo 6º. Próximo. Eu já dei spoiler de mim mesma, então, os princípios chaves são, especialmente para o setor público, finalidade, adequação e necessidade. A finalidade, realizar o tratamento para aquele propósito legítimo, específico, explícito, sem possibilidade de
tratamento posterior de forma incompatível, dissonante, divergente da finalidade. Então, a finalidade é o norte seguro para a gente tratar um dado, certo? E a gente não deve desbordar dela. É uma costura mesmo, uma linha reta. A adequação, compatibilizar o tratamento com a finalidade, de acordo com o contexto que justifica aquela necessidade. Né? Então, é adequado você tratar aquele dado daquela forma? É adequado você fazer a biometria para acesso ao prédio? Ou é uma coisa esdrúxula? É adequado ou não? Pedir a biometria do servidor para o ponto eletrônico? É adequado ou não? A gente tem hoje essas possibilidades mais seguras, né, de controle, porque tudo isso é controle, para saber quem está trabalhando e quem não está trabalhando. Que é só o login, eu dou a senha, alguém loga, não é seguro. Então, tudo isso aí são instrumentos que vêm para o bem, mas que podem ser desvirtuados se não tiverem aí adequados, se não for necessário, não tiver adequado, não tiver necessário e não estiver atendendo à finalidade. E a necessidade é justamente aquele mínimo. Isso a lei diz, olha, a gente antes também pedia um monte de coisa, gente, para trocar uma coisa, uma roupa para trocar, CPF, endereço, era mais trabalho que comprar. Que quando tu está comprando, ninguém está pedindo seu CPF, ninguém está pedindo onde é que você mora, casada, solteira, nada. Mas para trocar, era uma burocracia terrível para trocar o item. É desnecessário. Eu quero trocar aqui a nota fiscal, recebi, ganhei, estou aqui trocando, está dentro do prazo de troca, trocou. Pelo valor, se não for, completa mais, se for menos, enfim, fica com crédito. Né? Então, a gente é uma questão mesmo de diminuir, reduzir, de mitigar os impactos. Porque quanto mais também coisa você pede, mais segurança você vai ter que ter. Mais trabalho para o pessoal que tem que trabalhar a segurança da informação. Então, esse tratamento ele tem que ser proporcional, ele não pode ser excessivo. Né? Eu tenho que ter aquelas informações que sejam necessárias para eu atingir a finalidade. Pronto. Em resumo, é isso. Tá? Próximo. O que o agente público deve se perguntar antes de tratar um dado? Eu, auditora, antes de pedir um dado, o que eu tenho que atentar? Eu tenho que atentar, vem cá, esse dado está atendendo a finalidade legítima para que eu estou aqui trabalhando, fazer a auditoria, tá, então beleza. O tratamento que eu estou dando àquele dado é adequado ao meu dever ou eu estou extrapolando esse meu dever? Né? Então, por exemplo, o auditor ele tem dever de sigilo com as informações. Enquanto o trabalho está correndo, a gente não... A auditoria, em regra, ela só pode ser o resultado dela divulgado quando há um julgamento. O negócio de ficar vazando para a imprensa isso, para aquilo, isso aí é errado. Nosso código de ética, como auditores, diz que a gente não pode fazer isso. Né? Porque não é a gente que julga. Se for contas de governo, então, nem é a gente mesmo, porque não é o papel jurisdicional tribunal julgar contas de governador. Quem julga é a Assembleia, a Casa do Povo. Então, a terceira pergunta. Primeira, eu estou atingindo a finalidade? Realmente eu estou dando um tratamento adequado, seguro àquele dado? Terceiro, é necessário mesmo? Ou será que eu poderia fazer a auditoria de outra forma? Então, é essa coisa de fazer a gente pensar a maquininha, a engrenagem, para poder a gente desempenhar bem a adequação à LGPD. Próximo. As bases legais. Pronto, eu já adiantei que a base legal número 1 está lá em cima, é o consentimento. Mas é mito, outro spoiler que eu estou dando no próximo slide, é mito considerar que só pode tratar dado pessoal com consentimento. Existe possibilidade, e a lei nos dá, de tratar o dado sem o consentimento, em determinadas hipóteses legais. Então, eu posso tratar sem o consentimento, mas se eu estiver exercendo regularmente um direito, um processo, se for minha obrigação legal, se eu estiver protegendo a vida, se eu estiver implementando a política pública, na questão da tutela da saúde. Lembram da Covid? Claro, ninguém como esquecer. Houve um compartilhamento de dados de quem vacinou e quem não vacinou. E ninguém foi perguntado, você está consentindo que seu dado vá para uma... Não. Por quê?
porque havia uma necessidade de tutelar a saúde. É uma questão que era maior do que o nosso interesse como titular do dado. A execução de um contrato, proteção ao crédito, né? Serasa, você pega lá, consulta o CPF. Os bancos fazem isso, as empresas que querem emprestar, para saber se você tem crédito ou não na praça. Consultar o CPF. Há outras empresas que ainda emprestam sem consultar o CPF, mas para proteção ao crédito, para a questão de pesquisa acadêmica, né? Tudo isso são bases, o interesse legítimo, são bases que podem ser utilizadas para tratar dado. Agora, a gente já viu que existe o dado pessoal e o dado pessoal sensível. Então, no dado pessoal sensível, que é a categoria que exige maior proteção, aí eu vou ter algumas bases legais que eu vou riscar do mapa e não vão poder ser utilizadas como fundamento para o tratamento. Então, a base legal é você perguntar assim, qual é a justificativa? A justificativa é porque ele consentiu, eu tenho aqui um consentimento escrito, bererê, barará. Beleza, mas o consentimento a gente vai ver mais para frente, que inclusive é a base legal mais precária. Porque mesmo a pessoa que consentiu pode desconsentir, pode revogar o consentimento. Então, o consentimento não é eterno. Então, quando a gente fala em base legal, a gente se pergunta assim, o que justifica eu estou tratando aquele dado? Certo? Próximo. Vamos falar do primeiro. Como obter o consentimento do titular de dados? O consentimento é apenas uma base legal. São 10 bases legais que a gente já viu lá no slide anterior. O consentimento é apenas uma delas, é a mais precária, como eu já adiantei. Por quê? Porque pode ser revogado o consentimento a qualquer tempo, o titular tem esse direito, mediante uma manifestação expressa do titular, e deve ser gratuito, você não pode cobrar nada para tirar o consentimento, tem que ser a forma mais facilitada possível, e tem que ratificar, não é retificar, é ratificar tudo o que aconteceu até a data que tirou o consentimento. Ou seja, enquanto você consentiu, está valendo. Depois que você tirou o consentimento, aqui não vale mais o tratamento daquela forma, ok? O consentimento tem que ser dado por escrito ou por outro meio que demonstre a manifestação de vontade expressa do titular. Caso o consentimento seja fornecido por escrito, este deverá constar de uma cláusula destacada das demais no contrato. Você faz um contrato lá, mas aí tem lá a cláusula agora do consentimento de tratamento de dados. Normalmente agora já está tendo essa cláusula destacada. E cabe a quem o ônus de provar que teve consentimento ou não? Ao controlador. Se você usou meu dado indevidamente. Não foi indevidamente, você me deu um consentimento. Às vezes o consentimento também é um clique. A gente tem que tomar cuidado, que às vezes é um clique. Né? Mas é o controlador que tem que fazer essa prova, é o ônus da prova, o ônus é o dever. Dever de provar é do controlador, que houve o consentimento. É vedado o tratamento de dados pessoais mediante vício de consentimento. O que é vício de consentimento? Alguém consentiu com a arma na cabeça. Isso é um consentimento viciado, né? Ou sobre efeito de drogas, psicotrópicas, etc. Então, não é um consentimento livre, é um consentimento viciado. Faça aqui, assine aqui, senão eu pego seu filho, enfim, essas coisas horrorosas. O consentimento deverá referir-se a finalidades determinadas. Lembra que eu falei a história do STF, do INEP, aquela história do TCU? Não poder usar, porque o consentimento era para aquela finalidade determinada. Então, quando ampliaria para o TCU poder fiscalizar, aí o STF disse, não, aí não, porque a finalidade foi expressa, foi determinada, e não foi uma autorização genérica para uso indefinido do tratamento de dados, enfim. Então, inclusive, a lei diz que as autorizações genéricas para tratamento de dados, para tudo, é nulo, não pode, tem que ser específico a finalidade. Próximo. Aí dizendo, eu concordo, né? Artigo 7º, o tratamento de dados pessoais, cujo acesso é público, deve considerar a finalidade, a boa-fé, o interesse público que justificaram aquela disponibilização. É dispensada a exigência do consentimento para os dados tornados manifestamente públicos pelo titular. O titular que foi lá, que filmou, que botou na rede, então, já torna público. Aí não pode querer depois
anonimizar ou querer exigir que seja provado que deu consentimento ou não. O controlador que obteve o consentimento tem que comunicar e compartilhar os dados com outros controladores. Sim, deverá obter novo consentimento para isso, específico para o compartilhamento, certo? A eventual dispensa da exigência de consentimento também não desobriga os agentes de tratamento das outras obrigações, especialmente das garantias, né, dos direitos. O tratamento posterior dos dados poderá ser realizado para novas finalidades, desde que observados o quê? Finalidade, propósito legítimo, específico para aquele novo tratamento, preservando os direitos do titular. Vejam que isso aí foi a cópia realmente literal do artigo 7º, dos parágrafos do artigo 7º da lei. Quem quiser mais se aprofundar, vamos lá na leitura do artigo 7º. Próximo. Agora, vamos lá, os dados sensíveis. Como é que eu trato os dados sensíveis? Qual é a base legal? Qual é a justificativa que eu posso dar para tratar um dado sensível? Certo? É só o consentimento? Já dei ali o spoiler, né, que eu já tinha falado. É mito pensar que só pode ser tratado os dados com o consentimento do titular? É mito. Não precisa ser só o consentimento. Existem outras possibilidades. Vamos lá, o artigo 11. Próximo. Aí vem o artigo 11. Primeira base, o consentimento do titular ou de seus responsáveis. Isso aí é prioritário. Mas não havendo consentimento, sem o consentimento, em que hipóteses eu posso tratar o dado dispensando o consentimento, ou seja, sem um consentimento, para cumprimento de obrigação legal regulatória, para tratamento de dados necessários à execução de políticas públicas, tudo aquilo, aquelas bases, todas não, algumas bases daquelas. Só não vai ser possível utilizar as hipóteses de legítimo interesse, execução de contrato e proteção de crédito. Esses três não poderão ser utilizados como justificativa para tratar dado sensível sem o consentimento. Entenderam? Porque com o consentimento vai poder. Eu consenti, legal, mesmo que seja proteção de crédito, execução de contrato. Você consentiu. Consentimento é o número 1. As outras bases entram quando você não tem, na ausência do consentimento, aí entra segurança pública, política pública, exercício regular de direitos, proteção da vida, incolumidade física do titular do dado, tutela da saúde, a questão do Covid, que eu falei, o exemplo da vacina, garantia da segurança do titular, enfim, aí você vem com outras bases. Próximo. A partir do artigo 25 até o 29, você tem especificamente um capítulo dessa lei da LGPD que vai tratar do tratamento de dados pessoais pelo poder público. É ali que você vai achar o norte para se adequar, para os órgãos públicos se adequarem. Ali vai ter alguma orientação, algumas pistas, né? Então, diz lá, o tratamento de dados pessoais deverá ser realizado para atendimento da finalidade, da persecução do interesse público, o objetivo de executar competências legais e cumprir atribuições, né? E vem lá, deve ser indicado o encarregado de dados, olha lá, um caminho, um dos primeiros. Seja indicado o encarregado de dados quando realizar a operação de tratamento de dados. Então, se eu sou um órgão público que trata dados, eu não consigo imaginar um órgão público que não trata de dados. Mas você tem que indicar. Por isso que eu digo, tem que indicar todos. Por que não indicou? A pergunta da auditoria vai ser assim, por que não indicou o encarregado de dados? Porque o encarregado vai te orientar, vai ser aquela pessoa que o controlador vai perguntar, e aí, Morgana, estou instalando as catracas com biometria facial, faço o quê para me proteger, para não vir depois um ANPD me multar ou querer me questionar alguma coisa? Então, a gente vai e orienta. Outra coisa que a lei diz, os dados deverão ser mantidos em formato interoperável. Então, essa questão da rede está sendo reforçada por essa lei, certo? O dado tem que estar em formato interoperável, estruturado para uso compartilhado, com vistas à execução de políticas públicas, porque daqui para frente, quanto mais a gente vai querer que as políticas sejam menos setoriais e mais ampliadas, mais conectadas, né? Para a gente ter uma amplitude maior na prestação de serviço público. Então,
na descentralização da atividade pública. Quando você centraliza, você concentra o poder, você torna aquele negócio menos acessível. Quando você amplia, descentraliza, aí você tem um alcance maior, tá? Então, a disseminação e o acesso às informações tem que ser mais fáceis para o público em geral. Então, isso aqui, esse artigo eu trago justamente para mostrar, olhe como há um casamento entre a LGPD e a Lei de Acesso à Informação. Não tem divórcio. Próximo. O uso compartilhado dos dados também não tem como retroceder. O tribunal tem não sei quanto, Tribunal de Contas, não sei quantos acordos de cooperação técnica, compartilhando os dados. E também usando dados de outros órgãos. Não pense que a gente faz com... Os sistemas todos, a gente não consulta a JUSEB? Consulta. Porque quando a gente está fazendo auditoria, vê lá a licitação, aquelas empresas, rapaz, isso aqui estou achando que... A gente consulta tudo. A gente sabe tudo, quem é sócio, não sei o quê, tudo a gente tem acesso por conta desse convênio de cooperação com a JUSEB e outros. Polícia Federal, Receita Federal, para a gente conseguir um endereço para notificar. Esse gestor deixou de ser gestor, não é mais prefeito, ninguém sabe onde mora. O endereço da Receita Federal está lá. Se tiver desatualizado, aí a gente também termina fazendo por edital. A notificação por edital, que é uma notificação ficta, né? Que você bota no edital, quem é que lê edital? Ninguém. Mas se chegar lá, poxa, mas eu não fui notificado, foi por edital. Porque a gente não conseguiu o seu endereço para fazer a notificação pessoal. Então, é uma criação processual para a gente conseguir que o processo caminhe, né, com essa notificação ou citação ficta. Isso é um termo processual, só um parêntese. E aí, artigo 26. O uso compartilhado dos dados deve ter uma finalidade específica, também para executar política pública, né? E tem que respeitar outros princípios e papapá. Próximo. Quem quiser mais, dá uma aprofundada aí nos artigos. Não ficar muito cansativo. A comunicação e o uso compartilhado dos dados deve ser informado também. Sim, toda vez que faz esse compartilhamento, você deve avisar a autoridade nacional. Eu estou compartilhando. Especialmente se o compartilhamento for internacional, certo? Tem regras específicas. A autoridade nacional ela pode solicitar a qualquer tempo dos órgãos, das entidades do poder público, a realização de operações de tratamento de dados, informações específicas sobre o âmbito, a natureza do dado e outros detalhes do tratamento. Ela pode vir aqui perguntar, e quem é que você vai, quando chegar, o controlador vai receber lá o ofício da autoridade nacional, vai mandar para quem? Para o encarregado. Agora, se você não tem encarregado, vai fazer o quê? Porque é o encarregado que é o porta-voz que deve se comunicar. Então, tem que, prioritariamente, já nomear logo aqui, chegar para o presidente daqui da casa. Presidente, vamos ter que nomear um encarregado de dados. Quem vai ser servidor, aí vocês vão ver quem está mais apto, né? O que mais que a autoridade nacional pode fazer? Ela pode solicitar, ali, artigo 32, solicitar a agentes do poder público a publicação de relatórios de impacto. Lembra que eu falei que a gente já fez 2 relatórios de impacto? O relatório de impacto das catracas, o relatório de impacto das câmeras. No Tribunal de Contas, a gente já tem 2 relatórios de impacto. Quem faz o relatório de impacto é o encarregado de dados? Não! O encarregado diz que tem que fazer. Quem faz é o setor adequado. Quem fez o relatório de impacto do negócio da vigilância das câmeras foi o setor lá, o coronel, o pessoal da segurança. Quem fez do negócio das catracas foi o pessoal da TI. Foi o SEDASC lá. Eu orientei, dei um modelo, tal, mas quem fez foi o pessoal da TI. Valizei, dei um ok, mas foram eles que fizeram. Mas tem modelos, não é nada mirabolante. Não é nada mirabolante. Agora, você precisa dizer qual é a finalidade daquele tratamento, quanto tempo vai ficar guardada aquela informação, qual é a segurança que você está dando daquela informação. É uma coisa transparente. Só para você tornar transparente, é uma memória, porque daqui a pouco e aí muda, e aí não sabe o que é que aconteceu, tem que ter lá aquela memória. E se a NPD procurar saber, você diz, não, já fizemos, está ok, e tal. Tá bom? Próximo. Agora a gente vai para falar um pouquinho do controle, que eu já estou caminhando para o fim. Para os órgãos de controle realizarem a função fiscalizatória, é necessário que tenha acesso a dados. Já falei isso, o ingrediente mágico da auditoria é dado. Não se pode fazer auditoria sem acesso aos documentos, a banco de dados. Os dados são subsídios fundamentais para fazer o trabalho do auditor, do controlador, né? Para a gente fazer uma boa investigação, a gente precisa ter os dados.
Então, a gente não pode enxergar a LGPD como uma capa ou alguma coisa que vai sombrear, obscurecer, deixar nebuloso esse dado. Não é isso. O dado é transparente. E tem que ser, especialmente para o controle. Não tem como fazer. A gente fica solicitação 01. Me forneça os dados da solicitação 2. Reitero a solicitação 1. A solicitação 2. Reitero a solicitação 1. E, às vezes, é difícil a gente extrair esses dados. Mas eu te digo, e já fiz isso lá como auditora, a negativa de opinião, que é morro. É pior do que desaprovar contas. Porque a negativa de opinião é um limitador do escopo que gera multa, que está no regimento lá nosso. Uma multa máxima quando há o quê? Obstrução ao trabalho do auditor. Não fornecer dado é obstrução. Limitação ao trabalho de escopo de auditoria, multa. Para o gestor. Próximo. Aí eu quero mostrar, que eu falei do trabalho que eu fiz lá, a palestra lá com os auditores do SUS, eu aí tive acesso a um relatório de auditoria do SUS. Aí o sumário, vamos lá. Dados básicos, identificação do dirigente, introdução, metodologia, constatações, avaliação da estrutura física, recursos humanos, análise dos prontuários. Olha lá. Precisou analisar os prontuários para chegar às conclusões. Está lá no sumário do relatório. Para ele chegar a uma conclusão, propositura de devolução de recursos ao erário. Não é a auditoria do Tribunal de Contas, é a auditoria do SUS. É sobre a parte de saúde. Próximo. A constatação, número não sei das quantas, assistência médica, tarará, bererê, evidência. Esse relatório é de 2017, viu, gente? Tem mais de 5 anos, estou podendo divulgar, mas só para mostrar como modelo, tá? A evidência, foram analisados 208 prontuários médicos referentes a internamentos realizados no ano 2017, incluindo as especialidades clínica médica, pediatria, obstetrícia, tendo sido identificadas as seguintes inconformidades. Teria como identificar e fazer essa evidência de auditoria com as inconformidades que vão vir a seguir 10 inconformidades, se não tivesse acessado ao dado, ao prontuário. Bora ver umas aqui, ó. Anamnese sucinta ou ausente. Anamnese é aquelas perguntas, aquele questionário que o médico tem que fazer, olhando para o seu olho, para ver se você está respondendo. O senhor bebe? Fuma? Olhando nos olhos do paciente, não olhando para baixo, porque o paciente, às vezes, fica assim, né, envergonhado. Aí, contou a mentira, de vez em quando, então, aceito. O senhor bebe? Aceito. Enfim, anamnese ausente em 89,4% dos casos, dos prontuários, do 208. 208 é uma amostra ínfima, quando a gente está fazendo a auditoria. Não é nem não estou criticando, não, mas assim, pense que a gente tem acesso a muito mais dados, a muito mais prontuários. Mas a auditoria não consegue ver tudo. A auditoria trabalha com amostra. Deve ter sido feita uma amostra que deve ter sido relevante ao material, e eles só olharam 208. Ou então só deram 208 mesmo e eles ficaram com isso. Não sei. Mas 89% das anamneses sucintas ou ausentes, falha, inconformidade. Está lá no Conselho de Medicina, que eles têm que fazer a anamnese, que é você conhecer o paciente, né? Trazer as informações básicas. 2, evolução médica incompleta ou inexistente, em 75,9% dos casos. Isso é um hospital. 3, prescrição médica incompleta. Isso aí está o quê? 3,36%. Presença de letra ilegível, eu acho até bom, 15%. Eu quase mato minha filha por conta de uma letra ilegível de uma médica de uma emergência, que ela botou, era para dar uma nebulização com 3 gotas de Berotec. Eu não sabia, nunca tinha dado esse remédio na vida. Ela fez um garrancho tão miserável que a bola do G parecia um 0, eu botei 30 gotas. O coração de minha filha, pequenininha, fazia assim, ó. Meu marido, 200 por hora para a gente voltar para o hospital, por conta disso. E ela quase vai embora. A menina não tinha nem 1 ano de idade. Porque teve uma pneumonia, teve que fazer nebulização, meu mãe nunca tinha feito na vida, me arrepio toda, mas foi salva, tive essa bênção e está ótima. Mas por conta de uma letra ilegível, de uma miserável. Vai aprender caligrafia, então faz tudo no computador. Ausência de relatório de alta, 97% sem alta, sem o relatório de alta. Vai embora para casa, ficou bom. Aí não sabe o que fez, o que administrou,
né? Porque, vejam, a gente está trabalhando com o hospital público. Talvez o hospital particular tenha mais critério, né? Seja mais criterioso, tem mais exigência, tem mais auditoria, e eles têm que, inclusive, para o plano de saúde, que é o plano de saúde vai ficar de olho, então ele vai querer esse documento tudo. Hoje em dia, os médicos são burocratas, os médicos de hospital. Meu pai ficou, antes de falecer, meu pai ficou 4 meses internados e o médico vivia mais tempo. Eu via isso, de frente para o computador, preenchendo o médico da UTI do que no leito. Isso é uma queixa. E aí eu falei, mas o senhor fica aqui tão pouco. Mas tem que preencher tanta coisa hoje. Eles trabalham mais no computador do que assistindo o paciente. Mas é outra coisa. Laudo para emissão de AIH, não sei o que é AIH, sem assinatura do médico, apócrifo. Sem assinatura e carimbo do diretor da... é negócio de transferência. É o laudo para não sei o que lá da transferência, 27%. Eu acho que é transferência, não sei. É o quê? De internar, né? Internamento, é isso mesmo, AIH, internação hospitalar. Pronto. Sem o laudo para internamento. Depois, internamento de parto, sem resultado de exame de sífilis, não é isso? VDRL, não sei, gente. Mais 89%. Parto sem partograma. Partograma é um cronograma, quanto tempo o menino teve para nascer, que é um negócio super importante para a condição do bebezinho. 100% sem partograma. Que é a evolução do parto. Quantos centímetros de mulher dilatou, não sei o quê, quanto tempo. Ausência... Não, prontuário sem espelho. O espelho deve ser a cópia, né? Eu estou imaginando assim. Para internamento, 35%. A ausência de relatório de transferência, 400... Pronto, em resumo. Esse relatório de auditoria, vocês acham que é besta, que é desnecessário? Não, super relevante, ok? Para a gente melhorar a prestação do serviço público de saúde. Nenhum hospital isso aí. Agora, sem acesso ao prontuário, que é a novidade agora, como é que o auditor do SUS chegaria a essas conclusões? Essa é a pergunta que fica. Próximo. Aí pode ir próximo também, pode seguir, que eu já fiz. Então, no meu exemplo que eu dei, eu pergunto, é possível a auditoria do SUS se desincumbir de suas competências legais sem analisar os prontuários? Não. É razoável negar o acesso a esses dados para a finalidade específica que é fazer a auditoria. Veja bem, no relatório citou o nome de alguém, de algum paciente, CPF de algum paciente, expôs o dado pessoal de alguém ali? Não, porque o objetivo, a finalidade não é outra. A finalidade é outra. Então, como é que a gente compatibiliza a missão de controle com a proteção de dados? Próximo. Um dos pilares da boa administração é o controle. Você tem que planejar, tem que organizar, tem que dirigir, tem que controlar. A boa administração não pressupõe do controle. Não prescinde do controle. É pressuposto você ter o controle para ter uma boa administração. Beleza, é primordial o controle para o Estado Democrático de Direito, é uma via de mão dupla. Quanto mais controle, mais democracia. E quanto mais democracia, mais instrumentos de controle. A ditadura não quer controle, a gente sabe. Né? Nos regimes autoritários todos, despóticos, não querem controle. Inclusive, uma das primeiras coisas é acabar logo com o Tribunal de Contas, fechar a Casa Legislativa, que é a Casa do Controle, né? Já sabemos disso. Então, é preciso haver harmonização da função, essa função primordial de controle com a proteção de dados. A lógica da aplicação do direito deve ser a da coexistência das normas, num ambiente regulatório de convivência, não de conflito, não de incompatibilidade, não de antinomia. A LGPD ela tem que conviver com as demais normas que já existem e com outras que vão existir, que vão se compatibilizar também, certo? Especialmente com as de acesso à informação, para não impedir o controle. Próximo. Então, é isso aí. A ideia é convivência, casamento, não é divórcio. Próximo. E as casas de controle? Minha casa, Tribunal de Contas, e a casa de vocês, Assembleia, que são pilares da boa administração, que visam a proteção do interesse público, elas têm que compatibilizar, porque elas não vão deixar de acessar a informação, de tratar os dados, mas vão ter que
fazer isso da melhor forma, atendendo à finalidade, atendendo à legitimidade. E a gente não pode perder de vista, e aí eu trouxe uma frase por analogia com um documentário que recentemente eu assisti, muito interessante. O documentário está no YouTube. A pessoa é para o que nasce. É lindo. Então, os órgãos são para o que nasce. Eu nasci para isso, para fazer controle. Como é que agora não vou fazer controle? Né? Então, os órgãos são para o que nascem. Próximo. Pronto, a LGPD está aí agora. Já vimos que não tem o condão de obstaculizar o controle, né, de impedir. Então, a atividade fiscalizatória ela deve ser resguardada, desde que a gente atinja finalidade, adequação e necessidade. São os 3 princípios fundamentais do bom tratamento de dado. Tá? A LGPD ela deve coabitar no mundo jurídico, como também já repeti isso algumas vezes, mas estou sendo chata para a gente não sair daqui pensando que a LGPD ela é incompatível com a LAI, que é a Lei de Acesso à Informação, ou com outras normas de controle, ou de transparência, ou de governança. Nada disso, é todo mundo de mão dada. É rodinha. Próximo. Por fim, esse é o último slide. Era para acabar 5 horas, são 5h10, me desculpem, mas também começamos atrasadas. Mesmo com esses 5 anos de existência, a LGPD ainda é uma legislação em constante evolução. O caminho percorrido até agora mostra avanços promissores, mostra conscientização, ainda pequena, mas a gente está dando passos. Né? Então, é crescente essa conscientização sobre a importância de privacidade, sobre a importância de proteger os dados pessoais. No entanto, os desafios ainda permanecem. A legislação ainda precisa amadurecer para atender às complexidades do nosso ambiente atual, digital, de Big Data, né? Ondas e ondas de informação, o tempo inteiro que a gente já acorda com informação e essa informação vai se transformando e é uma coisa que às vezes a gente se sente até sufocado. E a celebração desses 5 anos da LGPD nos lembra a importância da gente continuar esse diálogo, fazendo isso, fazendo eventos, né? Socializando. Parabéns, Alba, por estar fazendo isso. Né? Vamos fazer mais, cada vez mais, não só agora porque é aniversário, não. Bora fazer um mensário, vamos fazer outros eventos, mas a jornada rumo à conformidade, ela precisa ter esse fomento ao diálogo, troca experiência. O que é que o tribunal já fez? Né? Tribunal, como é que eu devo fazer, então, agora, com a folha de pagamento, que é administrada por um operador? Eu sou controlador, e o operador, faço o quê com esse contrato? O que é que eu devo, como eu protejo melhor os dados que eu estou compartilhando, né? Então, eu tenho que parar, porque senão eu fico com as fotos horríveis. Porque a última está com a boca aberta, não, sorrindo, assim, fingindo que nada está acontecendo. Pronto. Então, os próximos passos são marcados por mais aprendizado, mais adaptação, certo? A gente tem que olhar para o futuro, pensando nessa cultura cada vez maior de privacidade, de segurança. Para a gente, isso, daqui a pouco a gente vai estar já inerente, a gente já vai pensar, nossos filhos, nossos projetos de gente aí do futuro, já vão estar profissionais, já com isso vigente. Então, a gente tem que aprender, tendo que botar o cérebro para raciocinar em outro modal, né? Porque não existia essa preocupação quando a gente começou a trabalhar e a lidar com os dados. Então, o nosso esforço é um pouquinho maior. Eles já vão nascer sabendo, vamos dizer assim, né? Nascer profissionalmente, que eu quero dizer. Então, eu quero dizer parabéns à LGPD pelos 5 anos, pelos avanços que a gente já conquistou, e desejar que essa legislação continue a trilhar um bom caminho, que é o caminho da proteção e do controle. Muito obrigada pela atenção. E, não vou embora não, que eu vou sortear 2 livros meus. Para eu sortear. Tá. Como ótimo, são 2 listas, então 2 livros, um livro para cada lista.
Pronto, diga aí um número de 0 a 35. 24. Ninguém quer ser 24. Cadê o 24? Não tem 24? Tem. Está presente o 24, Arlete, Neiva, Davi. Da pesquisa. Cadê a Arlete? Arlete? Perdeu. Outro número aí, amigão? 18. Dermival Oliveira Neto. Muito bem. Dermival, esse livro foi fruto da minha tese de mestrado na UFBA e que foi premiado pelo tribunal com o selo Aliomar Baleeiro. Então, vou fazer a entrega do livro. Parabéns, depois, se quiser, eu autografo. Não fala sobre LGPD, porque não tinha LGPD nessa época. Ah, foto, vamos lá. Pronto, próximo, vamos lá. Na lista maior, quem vai... Ailton, diga aí um número de 0 a 103. Poxa, teve todos esses inscritos. 98 ou 91? 8. 98. Sandra Emília não veio. Acho que ele falou 8, não? 88. Não, falou 98 mesmo. Rafael Portela. Demap, cadê? Ó, foi embora. Rafael Portela, nada. Diga. 35. 35. Não veio. Francisco não veio. Francisco Pinheiro veio? Não. Está vendo 106. Quanto foi que 100 e quantos inscritos? 108 nessa lista aqui. Francisco Pinheiro não veio, não. Dá, outro número aí. Lança aí. 28. 28. Edgar Queiroz Cruzoé. Aê! Ela estava frustrada que ninguém veio. Cadê a fotógrafa? Faltam os números da loteria. Gente, muito obrigada. A Ailton vai encerrar. Gente, boa tarde. Mais uma vez, assim, a Escola do Legislativo agradece a presença de todos, né? E a gente entende que essa lei realmente veio aqui, né? Já deu o recado da importância da gente implementar. Aqui foi só, na verdade, um momento que a gente está aprendendo o que é a importância dela, mas fica aí o nosso compromisso de fazer essa implementação, né? Então, a ideia é que, na verdade, a gente só esteja dando o primeiro passo, né? E a Escola do Legislativo vai estar sempre aqui com vocês para poder proporcionar mais momentos como esse, tá bom? Uma boa tarde. E muito obrigada, doutora Morgana, tá? Por aceitar o pedido de estar aqui conosco, tá bom? Pronto. Antes da foto, eu vou só... A gente... Morgana, mais uma vez, muito obrigado pela sua aula, foi muito importante. Os sorteados foram de duas áreas também muito afim com a LGPD, da Superintendência de Recursos Humanos, aqui eu também registro a presença, pensei que era do RH, e da TI, né? Então, duas áreas afins com a LGPD, eu também registro a presença do Superintendente de Recursos Humanos, seu Francisco Raposo, que é uma área realmente que tem que ter vai ter esse cuidado e já vem tendo justamente com a LGPD. Muito obrigado a todos e a Assembleia vai lhe presentear aqui com nossa alba cultural, né, que a gente lança esses livros para uma das obras da alba. Muito obrigado, viu, a todos. Obrigada.